Na videoaula de hoje, nós faremos uma pequena discussão acerca da história da peteca. Pois bem, registros históricos apontam que a peteca ela já era praticada pelos nativos brasileiros, ou seja, pelos índios, mesmo antes da chegada dos portugueses. E aí, eu chamo a atenção a respeito de um aspecto bem importante. Os índios praticavam a peteca sob forma de recreação. Ainda não era a peteca sob forma de competição, sob forma esportiva. Isso é muito importante de ressaltar. Pois bem, os índios utilizavam toco de madeira, palha, penas de aves e cipós para confeccionar as suas petecas. E a princípio, o principal objetivo da peteca era o objetivo de recreação, era um jogo, era uma brincadeira. Mas também os índios utilizavam da prática da peteca para o ganho de aquecimento corporal, principalmente durante o inverno. Então, desta forma, no início, a peteca ela era praticada sob forma de recreação e também ela tinha um intuito de gerar calor corporal, gerar um aquecimento corporal, principalmente durante o inverno. A peteca ela foi então culturalmente passada pelas gerações até se chegar aos dias de hoje. Pois bem, nos Jogos Olímpicos de 1920, que aconteceram na Antuérpia, o Brasil fez a sua primeira participação. E os atletas brasileiros, na hora da folga e nos momentos de aquecimento, eles jogavam peteca. E os atletas de outros países ficaram extremamente curiosos e quiseram conhecer aquele novo esporte, aquela nova brincadeira, queria conhecer um pouco das regras. Entretanto, até então a peteca ela não tinha regras. As primeiras regras de peteca elas só foram criadas 20 anos depois, em 1940. E a partir desse momento nós vamos começar a discutir acerca da história da peteca sob forma de esporte, ok? Então vamos lá. Bom, conforme nós acabamos de discutir, a peteca antes da década de 40 era tida como uma atividade recreativa, como uma brincadeira. A peteca sob forma de esporte, ela teve a sua origem a partir da década de 1940. E é isso que nós iremos analisar neste momento. Pois bem, da rua, da grama ou da areia para as quadras, transformando essa recreação em esporte. E isso aconteceu em Belo Horizonte na década de 1940. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção para vocês a respeito do estado de Minas Gerais, onde, além da peteca ter sido criado pelos indígenas que habitavam o território onde hoje é Minas Gerais, coube também a Minas Gerais dar a primazia e o formato da peteca como esporte, pois foi na cidade de Belo Horizonte onde a gente teve as primeiras regras, onde surgiram as primeiras quadras e a prática da peteca ganhou um sentido competitivo, com campeonatos internos em diversos clubes de Belo Horizonte. Pois bem, apesar de ser comum a prática de peteca no Brasil, foi apenas em 1973, olha só o quanto demorou, começaram a serem fomentadas as regras oficiais sobre o esporte com a criação da Federação Mineira de Peteca. E ainda mais, foi somente no ano de 1985 que a peteca foi reconhecida oficialmente como um esporte no Brasil, pelo Conselho Nacional de Desportos. Atualmente, nós temos vários campeonatos, temos inclusive o Campeonato Brasileiro de Peteca, e é uma modalidade esportiva em crescimento no nosso país.